Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje vamos voltar à história da arte. Hoje vamos ter atualizações acerca de história da arte. Vamos então falar acerca dos romanos. Nós já falámos aqui no Criarte da arte pré-histórica, da arte egípcia, da arte grega. Hoje vamos começar então a falar da arte romana. Vamos ter dois vídeos. Ao contrário dos gregos, eles eram um povo prático e um povo de se cruzaram. Vamos então começar com a lenda de Roma. A lenda de Roma é interessante. O símbolo de Roma é uma loba. Porquê? Porque conta a lenda que havia um rei que era muito boazinho, que tinha um irmão que era invejoso, eles moravam em Alba, que é uma terra ali perto de Roma, é o símbolo de Roma. Também foram depois, mais tarde, encontrados por um pastor que os criou, eles depois de adulto vingaram o avô voltou ao poder, e então o avô deu-lhes a cidade, deu-lhes um sítio, uma autorização para eles fazerem uma cidade onde quisessem. Eles escolheram Roma, desentenderam-se, houve ali uns grandes... Os gregos procuravam a beleza. Lembram-se aqueles três conceitos: beleza, justiça, verdade? Era isto que os gregos procuravam. O que é que os romanos procuravam? Poder. Esta é uma diferença absoluta em relação às duas. Era o circo, não é? Não era um circo com palhaço, era um circo com gladiadores. Por falar em gladiadores, qual era Píadas? Para um romano era um gladiador, um soldado, certo? O que é que os gregos, todos os seus bens materiais, o que é que os gregos querem? Acima de tudo, conhecimento completamente diferentes. É verdade que os romanos copiaram muita coisa grega, mas deram-lhe a volta à luz da sua própria cultura. E para falar de cultura romana, é considerada a Revolução Romana. Os nossos amigos gregos, quando construíam, vocês estão a ver, tinham aí assim umas colunas. Eles tinham o dintel, que é esta. Pronto. Então, o arco permitiu-lhes construir em comprimento e em altura. Aquilo que era a solução para muitos problemas. Primeiro, aquedutos. Este é um dos exemplos da engenharia e da arquitetura romana. Os aquedutos que estão até hoje, continuam por aí, faziam, através de um ligeiro declive de x em x metros, eles desciam um pedacito e assim construíam o aqueduto que trazia água da periferia para dentro da cidade. A cidade de Roma era enorme, megalómana, uma coisa assim inacreditável. Os romanos eram donos de quase todo o mundo conhecido. Nunca houve. Também construíram estradas, certo? Para quê? Para fazer o transporte dos bens essenciais para dentro da cidade e das tropas para fora, para irem invadir, irem conquistar, irem fazer aquilo que eles faziam melhor, que era a guerra, não é verdade? O nome Coliseu vem da casa do Nero. O Nero tinha 3 andares e 140 quartos, era assim uma coisa. E como uma pessoa extremamente simples, nada na encontrar lá no Colosso, pronto. Então entrou no léxico das pessoas, da plebe, o Colosso para aqui, o Colosso para ali. Quando fizeram o Coliseu, foi lá do Colosso e as pessoas chamavam-lhe o Colosso. E foi assim que ele se chamou Coliseu. Na verdade, chama-se Anfiteatro Flávio. Anfiteatro porquê? Porque Coliseu mede 48 metros e meio de altura. Eu nem quero imaginar quando é que media quando não estava assim a cair, não é? Portanto, era muito mais alto. Ele tem 3 andares, já vos digo, e cheio levava mais de 700 mil pessoas. Também tinha elevador. Era uma sociedade esclavagista, assentava em escravos, e eles lá iam puxando e as pessoas iam subindo e descendo. Muito interessante. Portanto, o Coliseu é enorme. O Coliseu ainda é hoje a medida para todos os de cimento. E levou 300 toneladas de grampos de ferro, que já lá não estão, porque as pessoas depois, mais tarde, pedras juntas. Agora não, estão coladas pela gravidade. Mas pronto. E é um templo, aliás, a palavra panteão significa todos os deuses. Este foi com os deuses planetários. O frontão, quando nós olhamos para a fachada deste monumento, é grego, tem as colunas, não é? Tem o frontãozinho, paredes. Por isso as paredes são muito, muito grossas e não têm muito espaço para janelas. Depois fizeram uma cúpula para tapar, mas no centro da cúpula deixaram uma abertura, que é o óculo, para entrar luz lá dentro. O panteão é lindíssimo. Depois foi apropriado para uma igreja católica e agora serve para colocar lá o corpo daqueles que são figuras de destaque da nação italiana. Está lá, por exemplo, o jovem Rafael, o pintor renascentista fantástico. Um, Em quase todos os panteões de vários países, as coisas passam-se dessa maneira, é onde se guardam e se velam e se veneram o corpo daqueles grandes para a nação, não é verdade? Mas este é um exemplo perfeito da fusão da arquitetura grega com a engenharia romana e é lindo, lindo, lindo e pode ser visitado. Só um à parte. Aqui no Panteão foi usado o primeiro tipo de cimento de que há notícia, que é um cimento que é feito com as cinzas vulcânicas desta região que estão a ver, que é Pazzolana, com cal. É esta mistura, dava-se o nome de cimento e foram os romanos que inventaram. Agora, para terminar, vamos só falar muito rapidamente
da basílica, dos arcos e das colunas. Ok, muito rápido. A basílica é uma palavra que nós associamos sempre à igreja, mas na verdade a basílica é uma construção romana inventada pelos romanos com uma planta muito funcional. Temos uma porta central com uma nave lá ao fundo. E ao lado da porta central temos duas portas laterais com naves mais próximas. Isto não vos lembra nada, lembra-vos todas as igrejas que nós conhecemos, mas na verdade isto em Roma não tinha uma conotação religiosa. Este era usado como se fosse um fórum fechado. Era um sítio onde se encontravam as pessoas para, por exemplo, para fazer um julgamento, para um tribunal, encontravam-se para ler as notícias, encontravam-se para vender produtos, portanto era a basílica. E nós conhecemos hoje em dia a basílica pela planta, porque a planta era tão perfeita que foi usada depois pela Igreja Católica. Mais um exemplo são os arcos de triunfo. Os arcos de triunfo é uma construção também romana e servia para receber o imperador glorioso depois de ele vencer os inimigos de Roma. Os primeiros arcos eram arcos muito simples e os últimos arcos só tinham um arco, não é? Os últimos arcos do triunfo dos últimos imperadores já tinham um arco central e depois mais dois laterais. O que é muito interessante em relação aos arcos é que eles, apesar de serem altamente decorados, a maior parte das decorações era removível, ou seja, quando morria um imperador e vinha outro, eles tiravam o busto do antigo e colocavam o busto do novo. Muito práticos. E por fim temos as colunas romanas. As colunas já não têm a ver com arquitetura e construção, mas são também as colunas de Vitória. Vamos ver esta. Esta é a mais famosa de todas, é a coluna de Trajano. Foi uma coluna dedicada ao imperador de Trajano depois de vencer os dácios. E ela é muito alta, ela tem à sua volta uma espiralada a contar toda a história da guerra e da vitória do imperador. Dizem que se nós tentássemos desenrolar, que dava mais de 200 metros de história, não é verdade? Muito bonito e muito interessante. Quando era nova, tinha no topo a figura, uma estátua do imperador, agora já não tem. No entanto, ainda está lá de pé. Os romanos faziam coisas para durar. Eram um povo de engenheiros e um povo muito, muito prático. Nós, no próximo vídeo, na próxima semana, vamos falar da escultura e vamos falar da pintura. Portanto, não podem perder. Por hoje é tudo. Nós encontramos na próxima semana para mais história de Roma, ok? Tchau!